e lhe emprestava um ar de alegria brilhante. Readen gostava de ver pessoas se divertindo, muito embora não entendesse que graça elas achavam naquilo. Olhou para as flores, a luz refletida nas taças de cristal, os braços e os ombros das mulheres. Lá fora, soprava um vento frio pelo descampado. Os galhos de uma árvore estavam retorcidos pelo vento, como braços implorando socorro. A árvore era uma silhueta contra o clarão vermelho da siderúrgica. Readen não sabia dar nome àquela emoção que se apossara dele de repente. Não conhecia palavras que definissem sua causa, sua qualidade, seu sentido. Em parte era felicidade, mas era algo solene como o ato de tirar o chapéu, embora ele não soubesse para quem. Quando voltou para o meio da multidão, Readen sorria. Mas o sorriso desapareceu de repente quando ele viu uma convidada chegar, Dagny Taggart. Lilian foi recebê-la, examinando-a com curiosidade. Já se haviam visto algumas vezes, e achava estranho ver Dagny Taggart de vestido longo. Era um vestido preto, com um corpete que cobria um dos braços e um dos ombros como um manto, deixando o outro lado descoberto. O ombro não era o único enfeite do vestido. Quem a via sempre com roupas de trabalho não pensava em seu corpo. O vestido preto parecia excessivamente revelador, porque era surpreendente constatar que as curvas de seu ombro eram delicadas e belas e que a pulseira de brilhantes no pulso de seu braço nu lhe dava o toque mais feminino de todos, fazia-a parecer acorrentada. Senhorita Taggart, é uma surpresa maravilhosa vê-la aqui, disse Lily Readen, tentando, com os músculos da face, os movimentos de um sorriso. Eu realmente não podia imaginar que meu convite fosse fazê-la deixar de lado suas obrigações tão importantes. Estou lisonjeada, devo confessar. James Taggart entrará com a irmã. Lilian sorriu para ele, por obrigação, como se só agora reparasse em sua presença. Olá, James. Isto é que dá ser uma figura popular, a gente nem percebe você, de tão surpresa que fica de ver sua irmã. Pois não há figura mais popular que você, Lilian respondeu James com um sorriso discreto, e é impossível não percebê-la. Eu? Ora, estou mais do que resignada a assumir uma posição secundária como sombra de meu marido. Sou humilde o bastante para reconhecer que a esposa de um grande homem deve se contentar com os reflexos da glória, não é mesmo, senhorita Taggart? Não, disse Dagny. Não concordo. Isso é um elogio ou uma reprovação, senhorita Taggart. Mas queira me perdoar. Confesso que não sei o que fazer. A quem devo apresentá-la? Infelizmente, tenho a oferecer escritores e artistas, mas estou certa de que eles não lhe interessam. Queria encontrar Ank para cumprimentá-lo. Mas claro. James, lembra-se de que você me disse que queria conhecer Balfelba. Ele está aqui, vou dizer a ele que ouvi você elogiar com a maior empolgação o último romance dele no jantar da senhora Vicomte. Andando pelo salão, Dagny se perguntava por que dissera que queria encontrar Ank Readen. Por que não admitira que o havia visto ao entrar? Readen estava na extremidade oposta do salão, olhando para Dagny. Observou-a se aproximar, mas não foi até ela. Olá, Ank. Boa noite. Readen fez uma mesura, cortês, impessoal. O movimento de seu corpo casava perfeitamente com a formalidade distinta de seu traje. Não sorriu. Obrigada por me convidar, disse ela, alegre. Na verdade, eu nem sabia que você vinha. É mesmo. Então agradeço à senhora Readen por se lembrar de mim. Eu quis fazer uma exceção. Como assim? Não costumo ir a festas. Fico feliz que esta tenha sido a exceção. Readen não acrescentou senhorita Taggart, mas, pelo seu tom de voz, era como se o tivesse feito. A formalidade de Readen era tão inesperada que Dagny não conseguia se adaptar a ela. Eu queria comemorar, disse ela. Meu aniversário de casamento. Ah, é seu aniversário de casamento. Eu não sabia. Meus parabéns, Ant. O que você queria comemorar? Achei que eu merecia um descanso. Uma comemoração pessoal, em homenagem a mim, e a você. Qual o motivo da homenagem? Dagny estava pensando nos novos trilhos subindo as serras do Colorado, crescendo lentamente em direção aos longínquos campos petrolíferos de Wyatt. Via o clarão azul esverdeado dos trilhos no solo. Congelado, entre plantas ressequidas, pedregulhos nus, cabanas apodrecidas de vilarejos devorados pela fome. Em homenagem aos primeiros 100 quilômetros de ferrovia feitos de metal, Readen respondeu ela. Agradeço. O tom de voz de Readen dava a impressão de que ele dissera, nunca ouvi falar nisso. Dagny não sabia mais o que dizer. Parecia que estava falando com um estranho. Ora, a senhorita Taggart! Exclamou uma voz alegre, quebrando o silêncio. Bem que eu digo que Ank Readen é capaz de qualquer milagre. Um empresário que ambos conheciam se aproximava, sorridente e surpreso. Os três já se haviam reunido muitas vezes para tomar decisões de emergência acerca de tarifas de frete e encomendas de aço. Agora o homem olhava Dagny com uma expressão que era por si só um comentário sobre a diferença que percebera na aparência da moça, uma diferença que, pensava Dagny, Readen não havia notado. Ela riu em resposta ao cumprimento do empresário, sem admitir que estava decepcionada, inesperadamente, porque esperava essa reação da parte de Readen, e não da dele. Trocou algumas palavras com o homem. Quando olhou ao seu redor, Readen havia desaparecido. Então aquela é sua famosa irmã? Perguntou Elba James, olhando para Dagny do outro lado da sala. Eu não sabia que minha irmã era famosa, respondeu James, com um toque de veneno na voz. Mas, meu caro, ela é um fenômeno raro no mundo dos negócios, e portanto é de esperar que comentem sobre ela. Sua irmã é um sintoma dos males do nosso século, um produto decadente da era industrial. As máquinas destruíram a humanidade das pessoas, as afastaram da terra, as expoliaram de seus ofícios espontâneos, sufocaram suas almas, as transformaram em robôs insensíveis. Eis um bom exemplo, uma mulher que administra uma estrada de ferro, em vez de se ocupar com a bela arte da tecelagem e em criar filhos. Readen circulava pelo salão, tentando não se deixar fisgar por nenhuma roda de convidados. Olhou ao redor, mas não viu ninguém de quem quisesse se aproximar. Sabe, Ank Readen, até que você, visto de perto, não é tão mal assim. Você devia dar uma entrevista coletiva de vez em quando. Assim você conquistava todo mundo. Readen se virou e olhou para a pessoa que falará, sem acreditar. Era um jovem jornalista meio maltrapilho, que trabalhava para um tabloide radical. Seus modos ofensivamente íntimos pareciam indicar que ele fazia questão de ser indelicado com o anfitrião, por saber que o outro jamais andaria com gente de sua laia. Readen não permitirá que ele entrasse na sua siderúrgica, mas ali ele era um convidado de Lilia. Controlou-se e perguntou, secamente, o que você quer? Você não é nada mal. Tem talento. Talento tecnológico. Mas é claro que não concordo com você em relação ao metal, Readen. Eu não lhe pedi que concordasse comigo. Bem, Bertrand Scudder disse que sua política, foi dizendo o homem, agressivo, apontando para o bar, mas parou de repente, como se tivesse ido mais longe do que era sua intenção. Readen contemplou aquela figura deselegante debruçada sobre o bar. Lilian o apresentará a ele, mas Readen não prestar atenção ao seu nome. Virou-se de repente e se afastou, numa atitude que impediu o jovem vagabundo de acompanhá-lo.
Lilian olhou para o marido quando ele se aproximou dela, no meio de uma roda, e sem dizer nada, se colocou num lugar onde não ouviriam suas palavras. Aquele é o escudeiro do futuro? Perguntou, apontando. É, sim. Readen olhou para a esposa silenciosamente, sem poder acreditar naquilo, sem encontrar um raciocínio que lhe permitisse entender aquilo. Os olhos da mulher o observavam. Como é que você teve coragem de convidar esse homem para vir aqui? Perguntou. Ora, Henry, não seja ridículo. Você não quer ser uma pessoa bitolada, quer? Você tem que aprender a tolerar as opiniões dos outros, a respeitar o direito de liberdade de expressão. Na minha casa. Ah, não seja tacanho. Readen não disse nada, porque sua consciência estava tomada não por pensamentos encadeados, e sim por duas imagens que pareciam olhar para ele fixamente. Via o artigo, o polvo, de Scudder, que não era a expressão de uma ideia, mas um balde de lama derramado em público, um artigo que não continha um único fato, nem mesmo um fato inventado, mas que se limitava a derramar uma torrente de sarcasmos e adjetivos em que não havia nada de claro, a não ser a maldade imunda de uma denúncia que considera desnecessário mencionar provas. E via as linhas do perfil de Lilia, a pureza orgulhosa que ele procurara ao se casar com ela. Quando olhou de novo para a mulher, percebeu que a visão de seu perfil era uma imagem em sua mente, porque ela estava virada de frente para ele, olhando para seu rosto. No instante em que voltou à realidade, julgou ver em seus olhos uma expressão de contentamento. Mas, no instante seguinte, se lembrou de que ele gozava de perfeita sanidade mental, e aquilo não era possível. É a primeira vez que você convida esse, disse ele, usando uma palavra obscena com precisão e sem emoção à minha casa. Primeira e última. Como você ousa usar uma, não discuta, Lilia. Se você insistir, eu o expulso agora mesmo, à força. Deu a ela um momento para responder, para discordar, para gritar com ele, se quisesse. Porém sua esposa permaneceu calada. Apenas suas bochechas pareciam murchas. Afastando-se às cegas, no meio daquele emaranhado de luzes, vozes e perfumes, sentiu um toque frio de pavor. Sabia que ele devia pensar em Lilia e encontrar a chave do enigma de seu caráter, porque essa revelação era algo que não podia ser ignorado. Mas não pensou nela e sentiu aquele terror, pois sabia que havia muito tempo aquele enigma já não lhe interessava mais. O cansaço começava a dominá-lo outra vez. Sentiu como se quase pudesse ver esse cansaço, em ondas cada vez mais espessas. Não estava dentro de si, e sim fora, espalhando-se pelo salão. Por um momento, sentiu-se sozinho, perdido num deserto cinzento, precisando de socorro e sabendo que não teria socorro nenhum. Estacou de repente. À luz da entrada, do outro lado do salão, viu a figura alta e arrogante de um homem que havia parado por um instante antes de entrar. Readen nunca o conhecera em pessoa, mas, entre todos os rostos estampados nas fotos dos jornais, era esse o que lhe inspirava mais desprezo. Era Francisco de Anconia. Readen não perdia tempo pensando em homens como Bertrand Scudder. Mas em todas as horas de sua vida, com o esforço e o orgulho de cada momento em que seus músculos ou seu cérebro deram tudo de si, a cada passo que dera para sair das minas de Minnesota e transformar seus esforços em ouro, com todo o profundo respeito que lhe inspiravam o dinheiro e seu significado, Readen desprezava o esbanjador que não fazia jus à grande dádiva de uma fortuna herdada. Era aquele, julgava Readen, o mais desprezível representante da espécie humana. Viu Francisco de Anconia entrar, fazer uma mesura para Lilian e depois se misturar à multidão como se fosse ele o proprietário daquele salão onde jamais pusera os pés. As cabeças se viravam para vê-lo, como se de Anconia as fosse puxando por fios ao passar. Ao se aproximar mais uma vez de Lilian, Readen lhe disse, sem raiva, transformando o desprezo que sentia em ironia, esse aí eu não sabia que você conhecia. Já estive com ele em algumas festas. Ele é um dos seus amigos também. De jeito nenhum. Retrucou ela, num tom de ressentimento genuíno. Então por que o convidou? Bem, não se pode dar uma festa importante sem convidá-lo, estando ele aqui nos Estados Unidos. É desagradável se ele vem, e uma vergonha perante a sociedade se não vem. Readen riu. Lilian estava desarmada, normalmente ela não admitia coisas desse tipo. Escute, disse ele, cansado, não quero estragar sua festa, mas mantenha esse homem longe de mim. Não me venha com apresentações. Não quero conhecê-lo. Não sei como vai conseguir isso, mas você é um anfitrião experiente. O problema é seu. Dagny permaneceu imóvel quando viu Francisco se aproximar. Ele fez uma mesura ao passar por ela. Não parou, mas ela sabia que, em sua mente, ele estava parado naquele instante. Ela ouviu sorrir discretamente, para enfatizar o que ele compreendia e resolvera não admitir. Dagny virou para o outro lado. Esperava conseguir evitá-lo durante o restante da festa. Balfelban se juntara ao círculo formado ao redor do Dr. Pritchett e dizia, sombrio. Não, não se pode querer que as pessoas compreendam os aspectos mais elevados da filosofia. É preciso tirar a cultura das mãos dessa gente que vive correndo atrás de dinheiro. Precisamos de subsídios federais para a literatura. É uma vergonha os artistas serem tratados como vendedores ambulantes e a literatura ser vendida como sabão. Em suma, você reclama porque literatura